Finalizada a carreira, então ficou dessa forma, ok? Agora, para iniciarmos a próxima carreira, eu vou novamente trabalhar aqui toda a parte reta, da mesma forma que estávamos trabalhando. Então, começo fazendo as duas correntes no próximo ponto de base. Eu faço um ponto alto e no próximo faço mais um ponto alto, fazendo assim o primeiro bloco aqui dessa carreira. Faço duas correntes e no próximo bloco eu trabalho o bloco com 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Faço mais duas correntes, passo para o próximo bloco que tenho na base e trabalho um novo bloco, fazendo 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Eu vou fazer os blocos por toda essa parte reta, sempre separados por duas correntes, e quando eu estiver finalizando essa parte reta, eu volto trabalhando com você. Já finalizando aqui essa parte reta, aqui que iniciamos o tapete, depois de fazer o último bloco de 3 pontos altos, eu tenho aqui os primeiros pontos altos aqui da parte oval. Na carreira anterior, nós fizemos 5 pontos altos separados por uma corrente. Nessa carreira, nós vamos trabalhar um total de 6 pontos altos, sempre separados por uma corrente. Isso antes do primeiro bloco grande, ok? Então, faço uma corrente, na alça faço o primeiro ponto alto, mais uma corrente, na próxima alça faço o segundo ponto alto, mais uma corrente, na próxima alça faço o terceiro ponto alto, mais uma corrente, na próxima alça faço o quarto ponto alto, mais uma corrente, na próxima alça faço o quinto ponto alto, mais uma corrente e na próxima alça o sexto ponto alto. Então, ficou dessa forma. Para fazermos agora o bloco grande, fazendo o primeiro bloco grande, nós vamos diminuir novamente 2 pontos altos. Na carreira anterior, tínhamos feito 9 pontos, então nessa eu vou trabalhar apenas 7 pontos altos. Então, faço uma corrente, salto o primeiro ponto de base e a partir do segundo ponto de base, eu trabalho 7 pontos altos, um em cada ponto de base. Feito os 7 pontos altos aqui do primeiro bloco, a partir daqui eu volto a trabalhar as alças com duas correntes, então faço duas correntes, faço o primeiro ponto alto, na próxima alça, faço mais duas correntes, na próxima alça, faço o segundo ponto alto, mais duas correntes, na próxima alça, faço o terceiro ponto alto, faço mais duas correntes, na próxima alça, faço o quarto ponto alto, mais duas correntes, na próxima alça, faço o quinto ponto alto e mais duas correntes e na próxima alça faço o sexto ponto alto. Então, ficou dessa forma. Agora, vou fazer mais duas correntes, salto o primeiro ponto de base do próximo bloco e trabalho 7 pontos altos, um em cada ponto de base. Já finalizando o segundo bloco, faço as duas correntes, na próxima alça faço um ponto alto,
faço mais 2 correntes. Na próxima alça, faço o segundo ponto alto, mais 2 correntes. Na próxima alça, faço o terceiro ponto alto, mais 2 correntes. Na próxima alça, faço o quarto ponto alto, mais 2 correntes. Na próxima alça, faço o quinto ponto alto e 2 correntes, e na próxima alça, faço o sexto ponto alto. Faço 2 correntes, salto o próximo ponto de base e a partir do segundo ponto de base, eu vou trabalhar o bloco com 7 pontos altos. Feitos 7 pontos altos, eu volto a fazer as alças de 2 correntes e em cada alça que eu tenho aqui na base, eu vou trabalhar um ponto alto, sempre separado por 2 correntes. Completado aqui os 6 pontos altos, sempre separados pelas 2 correntes, eu vou fazer mais 2 correntes. A partir do segundo ponto de base do próximo bloco, eu trabalho 7 pontos altos, um em cada ponto de base. Finalizado aqui o quarto bloco de 7 pontos altos, eu faço as 2 correntes e volto a trabalhar em cada alça que eu tenho aqui na base, um ponto alto, sempre separado por 2 correntes. São um total de 6 pontos altos, separados sempre por 2 correntes. Finalizado aqui os pontos altos, eu faço as 2 correntes e vou fazer agora o quinto bloco de 7 pontos altos. Então, a partir do segundo ponto de base, eu trabalho os 7 pontos altos, um em cada ponto de base. Finalizando aqui o último bloco. Então, ficou dessa forma, aqui ao meio. Ok? Finalizado aqui o último bloco, com 7 pontos altos, que é o nosso quinto bloco, agora eu passo a fazer as alças com apenas uma corrente. Então, vou fazer uma corrente, na próxima alça de base eu faço um ponto alto, faço mais uma corrente, na próxima alça faço o segundo ponto alto, mais uma corrente, na próxima alça faço o terceiro ponto alto, mais uma corrente, na próxima alça faço o quarto ponto alto, uma corrente, na próxima alça faço o quinto ponto alto, mais uma corrente e na próxima alça faço o sexto ponto alto. Então, ficou dessa forma. Agora, faço uma corrente, vou passar aqui para o primeiro bloco, que tenho aqui nessa parte reta. Então, aqui, vou fazer 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Feito esse primeiro bloco, a partir daqui eu volto a trabalhar as alças com 2 pontos altos. Então, recomeçando, feito o primeiro bloco, a partir daqui eu passo a fazer as alças novamente com 2 correntes.
Então, faço 2 correntes, passo para o próximo bloco e faço os 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Faço mais 2 correntes, passo para o próximo bloco que tenho na base e faço um novo bloco com mais 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Eu vou fazer essa parte reta, sempre da mesma forma, e depois vou repetir novamente aqui a parte oval. E vou finalizar a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro bloco que iniciei. Então, vou completar a carreira e volto trabalhando junto com você. Finalizada a carreira, então, nosso trabalho até agora está dessa forma. Agora, nós vamos fazer mais uma carreira, trabalhando aqui a parte reta da mesma forma. Então, começo fazendo as 2 correntes, passo para o próximo ponto de base e faço um ponto alto, e no próximo faço mais um ponto alto, fazendo assim o primeiro bloco aqui dessa carreira. Faço 2 correntes, passo para o próximo bloco que tenho na base e trabalho 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Faço mais 2 correntes, passo para o próximo bloco e faço mais 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Eu vou fazer essa mesma sequência aqui por toda essa parte reta e quando eu chegar na parte oval, eu volto trabalhando junto com você. Finalizando já aqui os blocos da parte reta, fiz aqui o último bloco. Então, ficou da mesma forma que estávamos trabalhando nas outras carreiras. Chegando aqui na parte oval, antes de começarmos o primeiro bloco grande, na carreira anterior, nós tínhamos feito 6 pontos altos, sempre separados por uma corrente. Nessa carreira, eu vou fazer 7 pontos altos, também separados sempre por uma corrente. Então, vou fazer a primeira corrente, aqui na primeira alça, eu trabalho o primeiro ponto alto. Faço uma corrente, na próxima alça, faço o segundo ponto alto. Faço uma corrente, na próxima alça, faço o terceiro ponto alto. Mais uma corrente, na próxima alça, faço o quarto ponto alto. Mais uma corrente e na próxima alça faço o quinto ponto alto. Mais uma corrente, na próxima alça faço o sexto ponto alto e mais uma corrente e na próxima alça faço o sétimo ponto alto, dessa forma, ok? Agora, vou fazer uma corrente, vou passar aqui pro primeiro bloco grande que tenho aqui na parte oval. Na carreira anterior, nós tínhamos feito 7 pontos altos. Nessa carreira, nós vamos diminuir novamente 2 pontos. Então, vou trabalhar apenas 5 pontos altos. Salto o primeiro ponto de base e a partir do segundo ponto, eu vou fazer 5 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, ficou dessa forma. Eu tenho vazio aqui o primeiro ponto de base e o último também, ok? Agora, a partir daqui do primeiro bloco grande, eu volto a trabalhar as alças com 2 correntes. Então, faço 2 correntes, na próxima alça que tenho na base, trabalho um ponto alto. Faço mais 2 correntes na próxima alça, trabalho o segundo ponto alto. Mais 2 correntes na próxima alça,
trabalho o terceiro ponto alto, mais 2 correntes, na próxima alça, trabalho o quarto ponto alto, mais 2 correntes, na próxima alça, faço o quinto ponto alto, mais 2 correntes, na próxima alça, faço o sexto ponto alto e 2 correntes, e na próxima alça, faço o sétimo ponto alto, ficando dessa forma. Agora, eu faço 2 correntes, passo para o segundo ponto de base do bloco e vou trabalhar 5 pontos altos, um em cada ponto de base. Feitos 5 pontos altos, eu faço as 2 correntes e agora vou trabalhar em cada uma dessas alças um ponto alto, sempre separados por 2 correntes. Finalizado aqui o sétimo ponto alto, ficou dessa forma. Agora, vou fazer aqui já o terceiro bloco. Então, faço as 2 correntes, passo para o segundo ponto de base e vou trabalhar 5 pontos altos, um em cada ponto de base. Feitos 5 pontos altos, eu faço as 2 correntes, no próximo ponto de base, faço um ponto alto. E vou fazendo um ponto alto em cada alça que eu tenho aqui na base, até completar os 7 pontos, sempre separados por 2 correntes. Completado aqui os pontos altos aqui na alça, eu passo agora para fazer o quarto bloco que tenho aqui. Então, faço as 2 correntes, salto o próximo ponto de base do bloco e trabalho mais 5 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, ficou dessa forma. A partir daqui, eu volto a trabalhar os 7 pontos altos, um em cada alça que eu tenho aqui na base, sempre separados por 2 correntes. Feitos 7 pontos altos, aqui nas alças, aqui no bloco, agora eu vou fazer aqui o último bloco. Então, faço as 2 correntes. A partir do segundo ponto de base, eu trabalho os 5 pontos altos, um em cada ponto de base. Feito aqui o quinto bloco dessa parte oval, nessas últimas alças, antes de chegar na parte reta novamente, eu volto a trabalhar apenas com uma corrente. Então, faço uma corrente, na próxima alça, faço um ponto alto, mais uma corrente na próxima alça, faço o segundo ponto alto, mais uma corrente, passo para a próxima alça e faço o terceiro ponto alto, mais uma corrente, na próxima alça faço o quarto ponto alto, mais uma corrente, na próxima alça faço o quinto ponto alto, mais uma corrente, na próxima alça faço o sexto ponto alto, mais uma corrente e aqui na última alça, antes do bloquinho,
eu faço o 7º ponto alto. Então, ficou dessa forma. Agora, faço apenas uma corrente, passo aqui para o primeiro bloco que eu tenho na parte reta e trabalho os 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Volto a fazer agora a alça com 2 correntes. E no próximo bloco, trabalho novamente 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Faço mais 2 correntes e no próximo bloco que tenho na base, eu faço um novo bloco, fazendo 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Eu vou fazer essa mesma sequência por toda a parte reta e quando chegar na parte oval, eu vou repetir essa mesma sequência que fizemos aqui e finalizar a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro bloco que iniciei a carreira. Então, vou completar aqui e volto te mostrando como ficará. Já finalizada aqui a carreira, então ficou dessa forma. Agora, nós vamos fazer a próxima carreira. Continuamos a trabalhar aqui na parte reta da mesma forma. Então, faço as 2 correntes para iniciarmos. No próximo ponto de base, faço um ponto alto. E no próximo, faço mais um ponto alto. Faço as 2 correntes, passo para o próximo bloco e trabalho os 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Eu vou trabalhar aqui na parte reta, sempre fazendo da mesma forma os blocos com 3 pontos altos, separados por 2 correntes. Vou completar essa lateral, quando eu chegar na parte oval, eu volto trabalhando junto com você. Já finalizando aqui os blocos da parte reta, então ficou dessa forma. Para começarmos agora aqui a parte oval, nós vamos fazer aqui, logo depois desse último bloco de 3 pontos altos, vamos fazer alças com apenas uma corrente. Então, vou trabalhar aqui um total de 8 pontos altos. Na carreira anterior, nós fizemos 7 pontos altos e nessa carreira serão 8 pontos altos. Então, faço uma corrente. Na primeira alça, trabalho um ponto alto, depois faço mais uma corrente. Na segunda alça, trabalho mais um segundo ponto alto, faço mais uma corrente. Na próxima alça, faço o terceiro ponto alto, mais uma corrente. Na próxima alça, faço o quarto ponto alto, mais uma corrente. Na próxima alça, faço o quinto ponto alto, mais uma corrente. Na próxima alça, faço o sexto ponto alto, mais uma corrente. Na próxima alça, faço o 7º ponto alto, mais uma corrente. E na próxima alça, faço o 8º ponto alto, ficando dessa forma. Agora, vou fazer uma corrente, pulo o próximo ponto de base aqui do bloco. Já a partir do segundo ponto de base, eu trabalho 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, ficou assim. O meu bloco maior agora passou a ter apenas 3 pontos altos.
ok? Ficam vazios o primeiro ponto de base e o último também. A partir daqui, eu volto a trabalhar as alças sempre com 2 correntes. Então, faço 2 correntes, passo para a alça que tenho na base e faço um ponto alto, faço 2 correntes. Na próxima alça, faço o segundo ponto alto, mais 2 correntes, na próxima alça, terceiro ponto alto, 2 correntes e na próxima alça, faço o quarto ponto alto, mais 2 correntes, na próxima alça, faço o quinto ponto alto, faço mais 2 correntes, na próxima alça, faço o sexto ponto alto, mais 2 correntes, na próxima alça, faço o sétimo ponto alto, mais 2 correntes e na próxima alça faço o oitavo ponto alto. Então, ficou dessa forma. Agora, faço 2 correntes, passo para o bloco a partir do segundo ponto de base e faço 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Faço 2 correntes, passo para a próxima alça e faço um ponto alto. Agora, vou fazer mais 7 pontos altos, um em cada alça que tenho aqui na base, e entre os pontos vou fazer sempre 2 correntes de separação. Feitos os pontos altos, são um total, então, de 8 pontos altos. Eu faço as 2 correntes, passo para o segundo ponto aqui do bloco que tenho na base e trabalho 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Faço 2 correntes. Aqui na alça, eu vou trabalhar 8 pontos altos, um em cada alça que tenho aqui na base, sempre separados por 2 correntes. Terminados os pontos aqui na alça, eu faço as 2 correntes, passo para o segundo ponto de base aqui do bloco e trabalho 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Faço mais 2 correntes e vou passar aqui para as alças e vou fazer um ponto alto em cada uma delas, sempre separados por 2 correntes. Terminado os pontos aqui nas alças, eu vou passar aqui para o último bloco, faço as 2 correntes, passo para o segundo ponto de base do bloco e trabalho 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, fiz aqui o meu quinto bloco. A partir daqui, eu vou trabalhar os pontos altos aqui na alça, mas fazendo apenas uma corrente. Então, em cada alça que eu tenho aqui na base, eu vou trabalhar um ponto alto e entre eles eu faço apenas uma corrente. Será um total de 8 pontos altos. Então, já finalizando aqui, então, ficou dessa forma. Eu faço uma corrente, passo para o primeiro bloco, que tenho aqui na outra parte reta, e trabalho os 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Faço as 2 correntes, passo para o próximo bloco e trabalho novamente os 3 pontos altos.
faço 2 correntes e no próximo bloco trabalho novamente 3 pontos altos. Vou fazer essa mesma sequência por toda a parte reta e quando eu chegar na parte oval, eu repito aqui da mesma forma que fiz nessa parte aqui e finalizo a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro bloco que iniciei. Então, vou completar minha carreira e volto te mostrando como ficará. Finalizada a carreira, então, finalizamos aqui com um ponto baixíssimo, nessa segunda corrente que iniciamos aqui o primeiro bloco. A partir daqui, nós vamos parar já de trabalhar esse motivo que estamos trabalhando e agora vamos fazer o bico do nosso tapete. Eu vou passar aqui pro próximo ponto de base, fazendo um ponto baixíssimo. Agora faço 3 correntes, faço mais 2 pontos altos no mesmo ponto de base, que é esse ponto aqui do meio, faço uma corrente e mais 3 pontos altos. Então, ficou dessa forma. Agora, eu vou prender com um ponto baixo aqui na próxima alça. Passo para o próximo bloco, aqui no ponto de base aqui do meio, e faço 3 pontos altos. Uma corrente e mais 3 pontos altos. E prendo com um ponto baixo na próxima alça que tenho aqui na base. Então, vai ficando dessa forma. Eu vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a parte reta. Quando eu chegar na parte oval, eu volto trabalhando junto com você. Terminada aqui toda a parte reta, onde eu fui fazendo os leques, chegando aqui na parte oval, nessa primeira alça, eu faço ponto baixo. Salto a próxima alça e na próxima eu trabalho o leque com os 3 pontos altos. Uma corrente e mais 3 pontos altos. Salto a próxima alça e na próxima eu prendo com um ponto baixo. Salto a próxima alça e na próxima faço um novo leque com 3 pontos altos, uma corrente e mais 3 pontos altos. Salto a próxima alça e na próxima faço um ponto baixo. Então, fiquei com 2 leques aqui nessas primeiras alças que eu tinha aqui na base de uma corrente, ok? Agora, eu tenho um bloco aqui de 3 pontos altos, em cima aqui do meu motivo maior aqui da parte oval. Então, no ponto do meio, que é o segundo ponto de base, eu vou trabalhar o leque. Então, faço os 3 pontos altos.
uma corrente e mais 3 pontos altos. Agora, na próxima alça, eu prendo com um ponto baixo. Então, vai ficando assim. Na próxima alça, eu faço um novo leque. Com os 3 pontos altos. Uma corrente e mais 3 pontos altos. Na próxima alça, eu prendo com um ponto baixo. Na próxima alça, trabalho novamente o leque com os 3 pontos altos, uma corrente e mais 3 pontos altos. E na próxima alça, prendo novamente com um ponto baixo. Passo para a próxima alça e faço um novo leque com 3 pontos altos, uma corrente e mais 3 pontos altos. E na próxima alça, prendo com um ponto baixo. Passo para a próxima alça e trabalho os leques, um leque aqui com 3 pontos altos, uma corrente e mais 3 pontos altos. E na próxima alça, prendo com um ponto baixo. Passo para o próximo bloco, que tem um de 3 pontos altos aqui na base. No ponto do meio, eu trabalho o leque com os 3 pontos altos, uma corrente e mais 3 pontos altos. E prendo com um ponto baixo na próxima alça. Então, vai ficando dessa forma. Aqui nessas alças que eram feitas com apenas uma corrente entre os pontos altos, ficaram apenas 2 leques. Em cima aqui do losango que eu tenho aqui na base, eu vou ter um leque. E nessas alças mais largas, que são feitas de 2 correntes, no final ficarão 4 leques. Você sempre vai começar prendendo com um ponto baixo, depois faz um leque, na próxima alça um ponto baixo, na próxima um leque, na próxima um ponto baixo, na próxima um leque, na próxima um ponto baixo, na próxima um leque e finaliza com um ponto baixo. E depois volta trabalhando aqui no meio, novamente do bloquinho de 3 pontos altos que temos aqui na base, você faz o outro leque. Você vai fazer essa mesma sequência aqui por todas essas alças aqui de 2 correntes. Quando chegar novamente aqui na alça de uma corrente, serão apenas 2 leques que ficam aqui nessas alças, como fizemos aqui no princípio. Na parte reta, em cima de cada bloquinho, no ponto do meio, você vai fazer sempre o leque e vai prender com um ponto baixo na alça que você tem na base.
Então, vou fazer dessa mesma forma aqui por todo o tapete. Quando eu estiver finalizando a carreira, eu volto trabalhando junto com você. Com a carreira já finalizada, então ficou dessa forma. Eu tenho aqui os leques, feito aqui por todo o nosso tapete. Agora, eu vou fazer o bico, trabalhando aqui com fio verde mesclado. Então, começo prendendo o fio na agulha. Venho aqui em um ponto de base, um desses pontos baixos que eu tenho antes do leque. Essa parte você pode começar aqui em qualquer um dos lados do tapete. Pegando apenas a alcinha de trás, eu faço um ponto baixo. Passo para o próximo ponto e faço um ponto baixo, trabalhando sempre a alcinha de trás apenas. Quando eu chego aqui nessa corrente que eu tenho no meio do leque, na corrente eu vou fazer um ponto baixo, uma corrente e mais um ponto baixo. Passo para o ponto de base, próximo ponto de base, faço um ponto baixo e no próximo faço mais um ponto baixo. Passo para o ponto baixo que tenho aqui na base entre os leques e vou sempre trabalhando um ponto baixo, sempre pegando a alcinha de trás, apenas na alcinha de trás. Quando eu chego nessa corrente que eu tenho no meio do leque, eu faço um ponto baixo, uma corrente e mais um ponto baixo. E em todos os outros pontos de base, eu trabalho apenas um ponto baixo, sempre apenas nessa alcinha de trás do ponto de base. Então, vai ficando dessa forma. Eu vou trabalhar por todo o tapete dessa forma, depois finalizo com um ponto baixíssimo. Aqui no primeiro ponto baixo que iniciei, corto o fio e arremato. Quando eu terminar essa parte aqui, eu volto aqui no meio do tapete, nesses leques que eu tenho aqui, nessa parte do tapete que trabalhamos com fio natural, e vou trabalhar com o mesmo fio mesclado e fazer da mesma forma, sempre um ponto baixo, pegando apenas na alcinha de trás do ponto de base. Vou completar essa carreira, faço essa próxima e volto então com você com o nosso tapete já finalizado. Com a carreira de acabamento aqui do bico já finalizada, aqui na parte externa ficou dessa forma. O seu bico fica aqui mais retinho, mais rente aqui ao chão. E aqui na parte interna, você vai fazer o mesmo trabalho, só que ele vai ficar como se fosse um babadinho aqui no meio do seu tapete. Ok, meninas? Lembrando que o tapete, depois de pronto, fica com 92 centímetros de largura por 1,62 de comprimento. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês deixem um comentário para mim e que eu vou respondendo logo que possível, ok? Nos encontramos então nas nossas próximas videoaulas. Não se esqueçam de compartilhar os nossos vídeos, curti-los e se inscrever também em nosso canal, ok? Beijinhos e até mais!